Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, tá? E hoje, sabedoria e maturidade. Vamos entender isso de acordo com a Bíblia, amém? Vamos junto, né? Aprendendo a palavra de Deus e compartilhando com as pessoas. Compartilha, dá um joinha, dá um like, faça o canal crescer, para que chegue à casa de muitas pessoas que não conhecem da palavra de Deus, amém? Como deveria conhecer, né? Na Bíblia, tá bom? Vamos lá, vamos orar, agradecer ao Senhor pelo maná físico, né? Que Ele nos dá todo dia, mas especialmente pelo maná espiritual em primeiro lugar, que é as suas santas palavras, amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor tem concebido a mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver ouvindo as tuas santas palavras. Que a tua graça seja derramada sobre nós, Senhor, sobre nossas famílias, sobre nossos amigos, nossos inimigos também, nossos vizinhos. Que o Senhor possa olhar para essas pessoas que estão em guerra neste momento, muitas pessoas sofrendo, sem merecer, Senhor, por causa da ganância do homem. Senhor nosso Deus, nós estamos te aguardando, querido Jesus. Estamos loucamente, te aguardando para te abraçar, para te agradecer tudo que o Senhor tem feito pelos seus filhos, que seguem os teus preceitos, teus caminhos, estatutos e as tuas leis. Nos fortalece agora com o poder do Espírito Santo para entender tuas santas palavras, em nome de Jesus Cristo, amém. Sabedoria e maturidade. Queridos, em geral, as panelinhas, nascem de uma visão exagerada de líderes humanos. Isso ameaça a unidade da igreja, tá? E a saúde espiritual dos membros também. Pois uma compreensão distorcida do ministério cristão pode levar a dar importância excessiva a certos líderes, em vez de outros. Você compreende? O resultado, meu irmão, é uma competição, tá? Nisto que se transforma nessas panelinhas, se torna uma competição. Na igreja, nós não estamos para competir, tá? Nós estamos para completar, tá bom? Um ajudando o outro, tá? Mas ainda, se colocar um ser humano como centro da igreja, corremos o risco de tirar Cristo como cabeça da igreja, que só cabe a Ele, só pertence a Ele. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Veja o que Paulo fala aqui, no capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o 3, nós vamos ler. Você vê, até o 4 nós podemos ler. Você vê que Paulo fala aqui, será que isso acontece hoje? Vamos ver. Capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, de 1 Coríntios, versículo 1, 2 e 3. Até o 4, vamos ler. Está assim, ó. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo dizendo ali, o povo de Corinto. E ele fala, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas. Olha o que havia lá. Ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais e andeis segundo aos homens?
Paulo dizendo, versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo aos homens? Está aí o grande problema que Paulo enfrentava ali. Meus queridos irmãos, isso acontece hoje também. Isso acontece hoje também. Tá? Irmãos, será que nós temos esses problemas hoje? Temos. Paulo fala que muitos cristãos não amadurecem. Ele nasce no reino de Deus e continua sendo bebê espiritual. Tá? A vida toda. São imaturos. Continuava sendo carnais. E continua sendo carnais. Isso acontece até nos tempos de hoje. Porque, embora seu pecado seja perdoados, quando você pede perdão, intencionalmente, tá? Ou excessivamente as pessoas, você é perdoado, justificado, e ocorre no ato isso. Porém, meu irmão, olha só, presta bem atenção. Porque, embora seus pecados sejam perdoados quando você pede perdão, instantaneamente, você é perdoado e justificado. A justificação ocorre no ato. Porém, a santificação é diferente. Não é assim a santificação. Instantânea. Tá? Ele, é a obra da vida inteira. A santificação é a obra da vida inteira. O que é a santificação? Você pode perguntar. E eu te pergunto também. Meu querido, a Bíblia responde. É a implantação da mente de Jesus Cristo em você e em mim. Isso é santificação. A santificação é download de que o Espírito Santo faz na mente de Jesus, implantando ela em você. É isso aí. Tá? Com isso, comunicando em você a santidade de Jesus. Agora, isso não acontece de um dia para o outro, meu irmão. Tá? Isso não acontece em um dia, em uma semana ou um mês. Isso leva meses, anos e anos. Tá? Anos e anos. É para a vida toda. Tá? Então, as pessoas que são batizadas se tornam membros da igreja. Elas ainda não têm, essas pessoas que são batizadas, elas ainda não têm a mente de Jesus. Elas estão, penduradas, e salvas. Vamos dizer perdoadas. Desculpa aqui que eu falei errado. Perdoadas. Elas estão perdoadas, elas sendo batizadas, elas estão perdoadas, tá? E salvas. Mas ainda não têm a santidade de Jesus. Não tem. Porque isso é um processo para a vida toda, tá? Elas não têm ainda isso, tá? A santidade de Jesus. Por quê? Essa santidade será comunicada dia após dia, através da comunhão com Cristo. Tá bom? Por isso que alguns amadurecem mais e outros menos na igreja. Por isso que é assim. Uns têm mais comunhão com Jesus e outros menos. Tá? Queridos, é por isso também que existe, uma multidão na igreja que ainda é carnal e que Paulo está dizendo aqui. Eu não posso falar, olha o que Paulo falou, eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais. Vocês não amadureceram ainda.
continua como crianças espirituais. Veja o que Paulo fala. E a prova disso, meu irmão, é que existem brigas, tá? Ciúmes entre vocês. Paulo falando. Isso mostra que vocês são carnais. Panelinhas. Um de um lado, outro de outro, um defende o outro defende o outro, uma turma defende um cara, um líder da igreja, outro não. Panelinhas. Tá? Queridos, carnais é aquilo que você e eu éramos antes de abraçar Jesus. Mas depois de nascer da água e do Espírito, nós não podemos continuar sendo carnais, controlados pelos desejos do mundo, por ambição do mundo. Paulo deixa claro que a maturidade espiritual leva o crente, a apreciar a sabedoria de Deus, comunicada pelo Espírito Santo. Amém? Paulo deixa bem claro que a maturidade espiritual leva o crente a apreciar a sabedoria de Deus comunicada pelo Espírito Santo, em contraste com a sabedoria do mundo, que é humana. A sabedoria de Deus se releva aonde? Aonde é que a sabedoria de Deus, se revela? Onde é que a sabedoria de Deus se revela? Na cruz do seu Filho. Na cruz de Cristo. Mas, especialmente, nosso sofrimento é na morte e na ressurreição de Jesus. Assim, antes de retornar, ao apelo, à unidade, Paulo desejava que os leitores reconhecessem a necessidade da verdadeira sabedoria e maturidade em Cristo. Queridos, cristãos sábios, são espirituais e não carnais, viu? Cristãos sábios não são carnais, são espirituais, tá? Não são crianças, tá bom? Que nem Paulo falou aí na Bíblia. Esses não falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Os cristãos de verdade não falam isso. Referindo-se aos líderes da igreja, Paulo estava falando ali. Quais experiências, eu te pergunto, você já teve de grande decepção com alguém que você admirava muito? Quando você começa a idolatrar líderes humanos, se apaixonar por líderes humanos, Deus permite, sabia? Deus permite que você se decepcione. Porque Ele não quer que você idolatre ou exalte líderes humanos. Porque todos nós somos pecadores, frágeis, somos vasos de barro. Amados, Deus quer que você se apaixone por Jesus Cristo. Essa era a ambição de Paulo, tá? Que dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Já pensou? Sabedoria e maturidade. Espero que você tenha entendido, compartilhe com as pessoas, dá um joia no canal aí, para que abra a mente das pessoas. Próximo estudo, servir como Cristo. É fácil? Vamos ver isso na Bíblia, Servir como Cristo. Não é fácil servir como Cristo. Servir como Cristo exige que você tenha a mente de Cristo, viu? Vamos ver isso amanhã. Hoje à tarde. Tá bom? Fica na paz do Senhor.
né? Sabedoria e maturidade. Foi o que nós aprendemos hoje. Tá? Dá um like, dá um joinha, que nem eu sempre falei. Compartilha no canal para que chegue na mente de outras pessoas, na família de outras pessoas, nos seus amigos. Tá certo? Vamos junto. Com a paz do Senhor. Tomando conta de nós e nos fortalecendo nesses últimos dias. Tchau, pessoal. Até à tarde ou amanhã de manhã. Tchau.